Olá, meus amigos! Hoje nós vamos falar sobre um carro que prometia ser um esportivo brasileiro, só que algo deu errado. Esse carro é o SP2. Antes de rodar o vídeo, eu vou falar um negócio que muita gente não entendeu, a parte de eu tirar lá em dezembro um tempo de folga do canal. É que na verdade o canal, eu não ganho dinheiro com o YouTube. Eu faço o YouTube porque eu gosto de YouTube. Eu faço o YouTube porque eu quero um lugar para ficar falando sobre carros. E eu tenho outro emprego, eu tenho um emprego normal, que eu trabalho no dia a dia, um emprego mais tradicional. E como o meu emprego é sazonal, em dezembro eu tenho muito cliente, eu tenho muito trabalho. Então não dá tempo de ficar fazendo YouTube e trabalhando ao mesmo tempo. Então foi por causa disso que eu tirei uma folga em dezembro. Não é por causa, o canal tá me deixando estressado, nada disso. É porque eu precisava fazer outra coisa. Mas eu estava aqui toda hora respondendo comentários e falando com vocês. Então chega de falar esse papo de YouTube e bora pro vídeo. O SP2 ele é um carro que eu gosto bastante. Ele não vai ser um vídeo muito longo, esse vídeo vai ser um vídeo um pouquinho mais curto que o normal, mesmo porque não tem muita coisa para falar sobre o SP2. E eu vou falar também a ideia, da onde veio a ideia de fazer o SP2. A ideia de fazer o SP2 é porque na época que foi feito o SP2, a importação ela era fechada, você não podia comprar um carro importado. Isso aí começou a ter muitos carros fora de série, muitos carros esportivos que eram feitos, fabricados por empresas aqui dentro do Brasil, que usavam até motores que estavam aqui no Brasil. E a Volkswagen vendo isso, ela pensa assim, se eu entrasse nesse mercado eu ia conseguir vender um carro igual eles estão vendendo. E também a Volkswagen tinha um carro aqui no Brasil que vendia muito, que era o Karmann Ghia. O Karmann Ghia já estava aqui, ele vendia bastante. Então eles pensaram, então vamos fazer um esportivo brasileiro. Então acredita que eu nunca ouvi falar nesse carro? Eu acho que eu nunca nem vi. Ele era mais restrito? É que esse carro ele era caro, né? Não era qualquer um que comprava um SP2, ele era mais caro. Embora ele usava muitas peças de Variant, a Variant era bem mais barata e comum de se ver do que o próprio SP2. Que interessante, né? E ele não era um carro muito forte. Você vai contar ainda no vídeo? Vou contar no vídeo. Gente, não vou falar vou falar desse vídeo. Sim, é interessante porque é um carro que eu realmente nunca vi. Que é diferente dos carros famosos, né? Talvez. Até um pouco menos famosos, mas que eu já conheci. Agora esse eu acho que nem na rua eu vi. Você acredita? Você já viu pessoalmente? Já, você viu comigo. Quando? Quando a gente foi naquela exposição de carros. Aquele vermelho? É, tinha dois lá, tinha dois SP2 lá. Não, tinha mas um SP1 e dois SP2. É a exposição mais recente ou aquela outra que nós fomos de carros antigos lá atrás? Aquela outra que a gente foi de carros antigos lá atrás. Não me lembro. Mas assim, o que eu não lembro é passar na rua. Será que alguém aí já teve esse carro? Provavelmente alguém já teve, já viu passar na rua. Seria interessante te mandar foto, né, lá no teu Instagram, porque é legal saber. É legal. Porque é curioso e é diferente, eu realmente... Em 1968, Rodolfo Lending, ele assume a administração da Volkswagen do Brasil. E nessa administração da Volkswagen, ele começa a perceber que o Karmann Ghia vende bastante. Ele começa a ver que os concorrentes esportivos que vendiam aqui dentro vendiam bastante e a importação desses veículos era fechada na época. Aí ele teve a ideia de fazer um esportivo que fosse brasileiro, um esportivo especialmente para o público brasileiro. Então ele dá início ao Projeto X. O que era o Projeto X? O X-Men? Não era o X-Men não, era o SP2. Lembrou muito X-Men, Projeto X, né? Então. Em 1970 começa a produção do SP1, na verdade. O SP2 ainda não foi produzido em 1970. Eles usaram chassi e motor de variante, câmbio de variante, fizeram a carroceria em cima desse chassi de variante. Na frente eles colocaram o eixo do Fusca 1500. Ele usava o motor plano da variante, o motor 1600, que rendia 52 cavalos. E esses primeiros SP1, eles foram feitos para uma exibição que ia ter uma feira, que era Feira de Carros Alemães. E eles levaram esse SP1 lá para essa feira para ele ser apresentado para o público. Esse SP1 ele usava tanto o câmbio quanto o motor da variante. A relação desse câmbio
é 8,32. Eu estou falando mais de relação de câmbio porque o SP2 tem um câmbio mais alongado, que a gente vai falar dele também. O SP2 também, ele teve uma coisa que foi chamada a roda da discórdia. Por que a roda da discórdia? Porque se você pegar o manual do SP2, ele vai estar uma roda de liga lá no manual do SP2. Essa roda de liga ela nunca saiu de fábrica. Eles tinham a intenção de fazer, de sair essa roda de liga, só que em testes se mostrou que aquela roda de liga ia ser fraca para o carro. Então eles decidiram não usar a roda de liga, usar uma roda inspirada na roda da Brasília, uma roda igual da Brasília, só que essa roda ela é parecida, não é igual com a roda da Brasília, ela tem mais entradas de ar do que a roda da Brasília. Em 1972 começa a linha de produção do SP1 e do SP2. O SP2, ele além de ser um carro mais completo internamente, ter um melhor acabamento interno do que o SP1, ele também tinha motor de 1.700 cilindradas que rendia 65 cavalos. E além desse motor 1700, que muitos falavam que era um motor 1.8, ele tinha o câmbio 831, ele tinha um câmbio mais longo, era o mesmo câmbio que foi usado no Fusca do Itamar. Um câmbio bem mais longo do que o SP1, do que todos os carros da Volkswagen da época. Tudo isso, todo esse motor mais forte, esse câmbio mais longo, tudo isso ele fez para tomar benga de puma. Na verdade, o grande problema, tanto do SP1 quanto do SP2, porque eles tinham uma carroceria, tanto o SP1 quanto o SP2, muito pesada. Como sua carroceria era feita de chapa de aço, sua carroceria era pesada. E a maioria dos seus concorrentes usava carroceria de fibra de vidro. E essa carroceria de fibra de vidro, por ser mais leve, eles pegavam mais velocidade, eles eram mais rápidos do que o SP1 e SP2. Devido a isso, tanto o SP1 quanto o SP2 ganhou o apelido, que o SP do SP1 e SP2 significa São Paulo. Como ele era produzido em São Bernardo do Campo, eles resolveram homenagear a cidade de São Paulo, colocando esse nome, é SP1 ou SP2. A sigla SP significava São Paulo, em homenagem à cidade de São Paulo. O povo aqui no Brasil colocou o apelido de Sem Potência, falava que o SP significava Sem Potência. Adoro esses apelidos que o brasileiro dá para os carros, gente do céu. O brasileiro tem muita imaginação para apelido. Tem. Até carros atuais têm apelido. Devido a isso, já que era um carro fraco, o SP1 vendeu muito pouco. Em 1974, o SP1 ele sai de linha com apenas 84 unidades de SP1 produzidas. Ou seja, ele não chegou nem a 100 unidades de SP1, ele já saiu de linha antes disso. Se inscreve nesse canal, esse canal é incrível, é melhor você se inscrever nesse canal para não perder nada do que a gente produz no canal. O SP2 ficou mais tempo em linha, mesmo com o seu interior mais completo. O seu interior ele tinha velocímetro, ele tinha RPM, ele tinha amperímetro, ele tinha marcador de pressão de óleo, ele tinha 4 instrumentos, além dos 2 principais, que era o velocímetro e o marcador de combustível. Muitos preferiam até comprar a versão do Karmann Ghia TC do que o próprio SP1 SP2, mesmo porque o Karmann Ghia TC você podia levar até umas 5 pessoas dentro do Karmann Ghia TC. Coisa que no SP1 SP2 ele só tinha os bancos à frente, só podia ir 2 pessoas, literalmente. E devido à falta de potência, em 1976 sai o SP2 de linha. O SP2 de linha ele sai de produção com 10.297 unidades de SP2 produzidas. Houve uma tentativa da Volkswagen de fazer um carro um pouco mais forte, de fazer o SP3. Esse SP3 ia utilizar a plataforma do Passat, ia ser estilo um Passat, só que com aquela carroceria mais baseada no SP2, aquela carroceria mais esportiva, com a frente de Passat, radiador de Passat, motor de Passat, câmbio de Passat. Ele usava tudo do Passat, só que ele ia ter um carburador de corpo duplo, um corpo duplo que ia melhorar ainda mais o rendimento. Ia ter um rendimento superior ao rendimento do Passat. Esse carro ia usar o motor MD do Passat, um motor 1.600 cilindradas, que renderia 96 cavalos. Ia ser um carro bem mais forte, bem mais robusto. Em novembro de 1976, esse carro ele foi apresentado no Salão de Automóveis de São Paulo. E foi a única vez que ele foi visto. Depois disso, simplesmente ele sumiu. Não tem exemplares desse lugar nenhum. Esses carros que foram apresentados foram apenas um carro foi destruído. Não existe esse carro SP3
produzido pela própria Volkswagen. Só que a Dacom SA, ela fez um projeto do SP3 dela. Como é que ela fez esse projeto do SP3? Eles pegavam um SP2 mesmo, eles tiravam o motor, tiravam a mecânica fora do SP2, eles montavam o motor MD na parte de trás do motor MD do Passat. Eles faziam melhorias também no câmbio e faziam outras melhorias, que ele rendia um pouquinho mais esse carro, ele não rendia os 96 cavalos, rendia 100 cavalos. O radiador era na frente, a frente utilizava grades e faróis de Passat. As tubulações do radiador, para ligar o motor entre o radiador, já que o motor ficava na parte de trás, o radiador na parte da frente, eram feitos através do túnel. Ele tinha 2 tubos dentro do túnel que ligava o motor ao radiador. O interior do SP2 era bom, esse carro ainda era melhor. Olha, o SP2 era tão bom que ele tinha na porta do passageiro até leitor de mapa. Ele tinha um certo conforto, o SP2, esse carro tinha um conforto ainda maior. Mesmo porque ele utilizava bancos de Porsche, seu interior, além de tudo que tinha no SP2, ele tinha ar-condicionado. E a ideia era produzir em massa, né? Eles pegariam um SP2 e modificariam. Eles tiravam no SP2 até aquela grade de refrigeração do motor a ar na parte de trás, que era atrás das janelas traseiras. Eles tiravam, eles faziam uma gradezinha só para o carburador respirar, bem junto da janela traseira, uma gradezinha bem discreta. A produção em massa não foi possível devido ao custo altíssimo de produção, já que eles eram construídos em cima de SP2. O preço de um SP2 dava para você comprar uns quase 4 Fuscas. Isso naquela época. E imagina você pegar um SP2 e com esse bando de modificações, ou seja, o carro ficava muito caro. Então a Dacom resolveu fazer só sobre encomenda. Se você fosse lá e encomendasse um SP3, ela produziria um SP3 para você. Só que devido ao custo alto, pouquíssimos foram feitos também, porque acabava não valendo a pena, né? Você gastar tanto assim num carro. Se você assistiu esse vídeo até aqui, o que você faz quando assistir o vídeo até o final? Você dá um like, você senta o dedo no like. E se você ainda não é inscrito nesse canal, meu amigo, eu te convido a se inscrever nesse canal. Você não paga nada para se inscrever nesse canal, é de graça. Na verdade, a informação que você traz no canal, você vai acabar até saindo perdendo se você não se inscrever nesse canal. Então, um grande abraço, até a próxima. Tchau, meus amigos.